Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje vamos falar sobre a evolução da comunicação e do transporte. Já estão com o material em mãos? Abram a agenda. Vamos fazer a agenda. 21 de agosto de 2020, atividade, página 229. E uma atividade extra, quando terminar a aula, que vocês terminarem a aula, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a evolução dos meios de transporte e de comunicação em seu município. Se há algum museu que possa ser visitado, lá no Rio de Janeiro existe o Museu das Telecomunicações. Então, vocês vão pesquisar se aqui em Fortaleza existe algum museu falando dessa evolução, ou da comunicação ou do transporte. E vão escrever no caderno. Pronto? Já escreveram a agenda? Então, vamos dar início ao conteúdo. Vamos ver um pouco como foi essa evolução desses transportes e da comunicação. Nos últimos 200 anos, houve uma grande transformação nos meios que a humanidade utiliza para se comunicar e nos meios que ela usa para se deslocar pelo mundo. E como surgiu essa comunicação? Surgiu da necessidade que o ser humano tem em transmitir informações a outras pessoas. A necessidade de conversar, de transmitir algum conhecimento, alguma descoberta. E isso fez surgir a comunicação. As primeiras formas de comunicação surgiram com sinais, gestos e sons, por meio de sinais, gestos e sons. E em seguida veio a descoberta da escrita, que a partir dos primeiros registros e desenhos feitos nas paredes das cavernas pelos primeiros grupos humanos, que nós chamamos de pinturas rupestres, eles registravam por meio de desenhos algumas formas de suas mensagens. Representavam pessoas, animais, cenas de caçadas e de guerras. Como essa imagem mostra aqui, ó. Ele caçando aqui um animal, cenas das guerras também entre eles. Em seguida, a descoberta da escrita, começaram-se a utilizar outras formas de comunicação. O pombo-correio foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, nos campos de batalha, porque é uma alternativa eficiente para o transporte de mensagens, de informações sigilosas. Nós temos aqui a carta, outro meio de comunicação, que também é um gênero textual que vocês aprendem no português, na disciplina de português, que segue uma estrutura mais rígida do que um bilhete. Normalmente, a carta compõe-se de local, data, destinatário, saudação, corpo da carta, despedida e assinatura. O jornal é um meio de comunicação impresso, é um produto derivado do conjunto de atividades que chamamos de jornalismo. Aqui nós temos o rádio, a TV e o telefone. O rádio é a união de 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu no ano de 1923. Aqui nós temos a TV, o principal meio de comunicação criado no século XX, e a TV chegou ao Brasil no ano de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi em São Paulo. E o telefone foi inventado em 1870 pelo escocês Alexander Graham Bell. E no ano de 1946 surge então a invenção mais inovadora de todas, o computador. O desenvolvimento da computação foi a união de várias áreas do conhecimento humano, dentre as quais podemos citar a matemática, a eletrônica digital, a lógica de programação, entre outras. E após a invenção do computador e da internet, o mundo se rende às novas tecnologias.
Então, com a invenção da internet, nós tivemos a possibilidade de nos comunicar com o mundo todo, com pessoas de várias cidades, de todas as cidades do mundo. E se não fosse o avanço da tecnologia, a evolução dos meios de comunicação, não seria possível a nós podermos ter estas aulas, sendo elas ao vivo ou gravadas. Tudo isso só é possível devido à evolução da comunicação e das tecnologias. Aqui podemos ver as comunicações atuais, o jornal que era impresso, e ainda existe jornal impresso, porém muitos leem o jornal virtualmente no computador, tablet ou no próprio celular, no smartphone. Assiste a filmes, séries, desenhos, tudo na internet, na rede mundial de computadores. E aqui na imagem, a comunicação entre as pessoas por chamadas de vídeo, que hoje é muito comum nós fazermos. E esse ano utilizamos muito as chamadas de vídeo. A evolução dos meios de transporte. Nós temos aqui uma linha do tempo, a evolução dos meios terrestres de locomoção. Então, o homem começou a deslocar-se a pé e colocar nas costas o que ele queria transportar, o que ele necessitava. Depois, ele passou a domesticar alguns animais, e, por exemplo, o cavalo, o camelo, o elefante, utilizando para transportar mercadorias e pessoas. Mais tarde, com a invenção da roda, construiu carroças, e essas carroças passaram por várias modificações, várias transformações. Em 1789, com a invenção das máquinas a vapor, abriu caminho para os primeiros comboios, e mais tarde surgiram os motores que foram sendo aplicados também a outros meios de transporte. Atualmente, os meios de transportes classificam-se do seguinte modo: eles podem ser terrestres, aéreos e aquáticos. Terrestres deslocam-se na terra, aéreos no ar e aquáticos na água. Com o desenvolvimento da tecnologia, os meios de transporte ficaram mais rápidos e mais acessíveis às pessoas. E isso também ocorreu com os meios de comunicação. E entre várias inovações, muitas inovações, nós destacamos aqui o computador e a internet, que está mudando, está modificando a forma de utilizar os meios de comunicação e os meios de transporte. O desenvolvimento vai possibilitando a mais pessoas terem acesso. Antigamente nós não tínhamos acesso a celular, a automóvel, tão fácil, podemos dizer, não eram tão acessíveis a um maior número da população. Poucas pessoas tinham carro, pouquíssimas pessoas tinham celular. E hoje é possível a qualquer um obter esses bens, esses meios de comunicação e de transporte. A evolução dos meios de comunicação e de transporte são um dos principais fatores da globalização junto com a tecnologia. Atualmente, nós estamos cada vez mais dependentes dessas modernidades tecnológicas, mudando nossos estilos de vida, comportamento e hábito. A comunicação humana, junto com a tecnologia, também é um processo fundamental que envolve a troca de informações. É a forma que nos liga a toda parte do mundo, e graças a ela podemos fazer parte de uma grande rede social onde aprendemos, ensinamos e nos comunicamos com o mundo. Para o mundo do turismo, esses avanços tecnológicos são fundamentais, principalmente o fácil acesso da internet pelos turistas, inclusive via celulares, notebooks, tablets, entre outros, efetuando pesquisas sobre o local visitado, conhecimento da cultura e história, e até mesmo realizando agendamento de reservas. Agora, hora da pausa, hora de realizar a atividade da página 229.
E na segunda questão da tarefa, temos um quiz de História e Geografia. O que é um quiz? É um jogo de perguntas e respostas que nos ajuda a melhorar a testar nossos conhecimentos e também nos ajuda a melhorar, a aprender um pouco mais. Esse joguinho vocês vão realizar com a família, com o pai, com a mãe, com o tio. E vai ser um momento muito divertido de aprendizado e conhecimento entre vocês. A tarefa extra, vocês vão realizar uma pesquisa sobre a evolução do transporte e da comunicação em nosso município. Se em nosso município tem algum museu que possa ser visitado. A exemplo, lá no Rio de Janeiro tem o Museu das Telecomunicações, que mostra a evolução da comunicação. Então, se no nosso município tem algum museu que mostra a evolução da comunicação aqui, ou que mostra a evolução do transporte, vocês vão escrever no caderno essa atividade. Antes de irmos, vamos ler aqui essa frase. Crescer não é evoluir. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Então, que possamos ficar cada dia melhores. Aqui nós temos o meu número. Se tiver alguma dúvida, se precisar tirar alguma dúvida da tarefa, pode me ligar, pode mandar mensagem que eu respondo. Vamos à nossa correção. Aqui na primeira questão diz, leia o cartoon a seguir, depois responda as questões. O título é Tempos Modernos. Toda a família sentada no sofá, tem a TV e todos, cada qual com o seu celular. O pai diz, eu adoro esses nossos momentos em família. Vamos lá. A. Qual é o título do cartoon? O título do cartoon tá bem aqui, ó. Tempos Modernos. B. Assinale as alternativas verdadeiras. Vamos ver. O cartoon faz uma crítica ao fato de que hoje em dia o modo como as famílias se relacionam mudou em razão da internet. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? O modo como nós nos relacionamos mudou. O cartoon mostra que, apesar de juntas no mesmo espaço físico, as pessoas estão distantes, entretidas em conversas virtuais e jogos. Verdadeiro. Eles estão, cada um no seu mundo, como podemos dizer, né? Não estão conversando, não estão trocando experiências, estão próximos, porém distantes, como diz aqui a frase. Celular, computador ou videogame não são tecnologias adequadas à comunicação? São sim. Nós podemos nos comunicar pelo celular o tempo inteiro, computador e também o videogame. Quando vocês jogam online, vocês estão se comunicando com outras pessoas. Aqui na C diz, converse com o professor e os colegas sobre o que você achou da mensagem do cartoon e se a situação retratada ocorre ou não na realidade. Então, vou dizer, eu achei que é uma cena muito comum, hoje em dia, em várias famílias acontece. Sim, acontece sim na realidade, acontece aqui na minha casa, pode acontecer na sua casa ou não. Porém, nós temos os momentos em que desligamos o celular e vamos conversar. Os momentos também da refeição, nós não utilizamos os celulares, eles ficam longe. E também temos os momentos em que vamos conversar, vamos brincar de outras coisas, andar de bicicleta, em que não utilizamos o celular. Mas acontece sim, várias vezes nós estamos cada um no celular, resolvendo outras coisas, ou mesmo nos distraindo nas redes sociais. E vocês, conversem aí também entre família, já que não podemos conversar com os colegas da sala de aula, e podemos na interação. Então, hora de fazer a pesquisa. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.
Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou repensamos esse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental.